Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elielson. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, importante e que é muito utilizado por todos nós. A palavra em específico significa amor, mas a gente vai tratar sobre as variáveis daquilo que chamamos de amor e aquilo que está perdendo o sentido, vamos dizer assim, nessa ênfase. O amor, como descrito por Cristo, é diferente do amor descrito pelas atuais pessoas na sociedade. O amor descrito por Cristo, pelo Evangelho, é um amor de doação, um amor de misericórdia, de perdão, de generosidade, de justiça. O amor que se prega hoje, mesmo usando as mesmas palavras, justiça, misericórdia e tudo mais, ela vem carregada de um sentimento por trás que não reflete nada disso, que é um egocentrismo, uma centralidade nas vontades dos indivíduos. Cada indivíduo acha que é o dono do mundo. Então vamos lá. No mundo antigo, três palavras definiam amor: ágape, eros e filos. Ágape foi utilizado pelos cristãos para definir o amor de Deus, porque era um amor de doação e sem querer nada em troca. Então, o amor ágape tornou-se o amor de Deus. Essa palavra grega foi utilizada para descrever o amor de Deus. Então, quando sentimos e fazemos essa mesma ação de sacrifício, de doação de nós mesmos, estamos exercitando o amor ágape. O amor eros é um amor erótico, um amor em grande parte sexual, mas não é só sexual, é um amor de prazeres. É que se você tem gostos, prazeres, né? Mas hoje em dia a palavra eros foi mais radicalizada, assim, por causa de um termo que vem do eros, né? Erotismo, né, que é mais a questão de erotização, de sexualização da imagem do indivíduo. Então, ela tornou-se mais um amor promíscuo, um amor não diferentemente de ágape, vamos dizer assim, totalmente. É um amor mundano, vamos dizer assim. E filos é um amor que em grande parte também se utilizava para definir o amor de Deus, só que não se utilizou tanto com essa definição. Ele ficou mais reservado para outras questões. Por exemplo, o filo é um sentimento forte e profundo do coração, né? Um amor que transmite também a ideia de parceria, de companheirismo. É mais um amor familiar, um amor fraterno, um amor de parceria mesmo, de amizade, né? Então, esse amor filos. Existem outros termos que também são falados. Filadélfia, por exemplo, é o amor entre os irmãos. E outros termos que é falado do grego. Mas esses três são os específicos, né? Quando vamos ver a profundidade de cada um deles, percebemos que cada um deles tem uma característica que os define, né, especificamente. E acredito eu que isso é importante porque na nossa sociedade esse valor de distinguir uma coisa de outra está morrendo. Porque as pessoas chamam amor a obra de Deus, Deus, e também chama amor tudo aquilo que é contrário a Deus. Ou seja, como pode a mesma palavra, com a mesma definição, representar coisas opostas? Tipo, representa Deus e representa o diabo ao mesmo tempo? Não dá, não pode. A palavra amor, né? Ela deveria, pelo menos, representar uma coisa em específico, mas ela é usada para diversos fatores, né? Diversas coisas. Num livro de C.S. Lewis, ele tem uma descrição, uma coisa interessante. Ele dá um comentário logo na descrição do vídeo,
do livro, né? Ele fala o seguinte, ó: se não chamarmos amor necessidade, que é o que ele fala no livro bastante, de amor, é verdade que a língua não é um guia infalível, mas apesar de todos os seus limites, os seus defeitos, aliás, ela contém um bom estoque de percepção e experiência. Se começarmos a menosprezá-la, ela terá como se vingar mais tarde. É melhor não seguir duplicity, é uma palavra que eu não sei pronunciar, fazendo com que as palavras signifiquem qualquer coisa que quisermos. É justamente aquilo que hoje se faz. As palavras não têm sua própria definição em específico. Elas hoje em dia são utilizadas para muitas coisas diversificadas e até mesmo opostas. Uma outra coisa que ele fala é a seguinte, ó: há muito tempo, a declaração de João de que Deus é amor tem sido equilibrada em minha mente com a observação de um autor moderno, M. Dennis Rodman, não sei pronunciar o sobrenome, Rogemont, quando afirma que o amor deixa de ser um demônio somente quando deixa de ser um Deus. Isto é claro, pode ser afirmado de outra maneira: o amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se ignorarmos a verdade que Deus é amor, poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, que o amor é Deus. Imagina que todos que tenham pensado no assunto compreenderão o que M. de Roseman quer dizer. Todo amor humano, em sua condição mais elevada, terá a tendência de reivindicar uma autoridade divina para si, e sua voz tende a soar como se fosse a própria vontade de Deus. Ele não nos diz que devemos contabilizar o custo, mas exigir de nós um compromisso total. Tentar transcender todas as outras reivindicações, insinuar que qualquer ação feita de forma sincera, por causa do amor, é portanto lícita e meritória. Algo que geralmente se percebe é a tentativa do amor erótico e do amor pela pátria se tornarem deuses. As afeições familiares podem fazer a mesma coisa, assim como a amizade, mas de uma forma diferente. Outro ponto que ele falou: nossos amores, necessidade, podem até ser gananciosos e severos, mas não foram feitos para serem deuses. Não está próximo o suficiente por semelhança de Deus para tentar isso. Justamente aquilo que C.S. Lewis, uns 100 anos atrás, estava falando, hoje, basicamente, as pessoas tornaram para elas deuses. O amor, os seus sentimentos, as suas opiniões se tornaram tão grandes que as pessoas consideram as suas próprias opiniões como deuses, como a verdade absoluta. Por exemplo, a questão de buscar a verdade eu estou em um caminho tentando encontrar a verdade. Outra pessoa está em um caminho tentando encontrar a verdade. Nós se juntamos e trocamos ideias, somos contrários, somos polos contrários. E discutimos, e quando esses polos contrários discutem e concluem que existe uma verdade, a pessoa que está com o erro, ou as pessoas que estão com o erro, devem ter a humildade de deixar de lado esse egocentrismo e assumir a verdade que foi concluída. Hoje não. As pessoas esquecem a verdade e as suas opiniões são endeusadas. Esquece a verdade que deve ser buscada, deve ser caçada como se fosse um ouro. Trocaram pelas suas próprias opiniões e seus próprios achismos. Dessa forma, transformaram as suas próprias imaginações, o seu próprio egocentrismo em seu Deus. E aqui é muito interessante que ele fala uma descrição de sua época, né? Já falando como as pessoas reagem às suas emoções. Mas isso aqui, para hoje, é muito mais válido, porque as pessoas estão
tratando seus sentimentos como se fossem deuses, como se mandasse, como se com um nome bonitinho chamado direito. Não, é meu direito. É o direito, direito, direito. Então, em nome do direito, você faz a injustiça em nome do amor. Entende? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, distorcer as palavras do que elas significam, do que elas realmente tratam. É por isso que, quando falamos de amor, não podemos associar isso a uma coisa maléfica, a uma coisa simplesmente carnal. Nós, pelo menos cristãos, nós como cristãos, que pelo menos ainda temos voz, a gente tem que aprender a associar amor ao que aquilo que Deus diz que é amor e chamar os demais prazeres com a definição específica da língua para aquilo. Se é algo libidinoso, é algo libidinoso, não é amor. Se é uma afeição por amigos e outras coisas que não tem os traços da natureza divina, então é apenas uma amizade, um companheirismo, algo distinto. Mas quando essa amizade tem aqueles traços específicos da natureza de Deus, então a gente pode chamar amor. Isso eu falo não é para todo mundo, eu falo para quem é cristão. Porque se a gente não distinguir essa forma, até mesmo na nossa imaginação, na nossa percepção da realidade, vai estar contaminada. Por exemplo, toda palavra ela carrega com si significados e imagens. Quando você fala qualquer palavra, ela vai ter um significado e essa palavra ela vai retratar uma imagem, uma ação, um comportamento, um objeto, qualquer coisa. Então, uma palavra ela tem como objetivo retratar uma realidade, um objeto, né? E também tem um significado para aquela palavra. Então, se uma palavra significa tudo, ou seja, ela não significa absolutamente nada. Ela perde a sua essência, ela perde o seu valor, né? Então, para que a palavra não se chegue a este ponto de ser extinguida de uma boa relação com bons princípios, com boas ideias, é necessário a gente ter a noção e a percepção de distinguir. Olhamos para o mundo, vemos as promiscuidades, chamamos de ser promiscuidade, isso não é amor. Isso é maldade, isso é perversidade, isso aí não é amor, né? Por quê? Porque a gente sabe definir o que é amor e o que não é. Porque idolatraram o amor como se fosse um Deus. As pessoas chamam o amor de Deus, mas o amor não é Deus. Deus é que é amor. Você percebe? Você consegue entender essa questão? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Se quando você percebe isso, consegue distinguir isso na sua mente, você vai saber melhor se relacionar, definir aquilo que você vê no mundo, você vai saber distinguir o joio do trigo nas relações. Você vai saber o que é amor e o que não é amor. Mas se você estiver seguindo a correnteza do mundo, aquilo que o mundo chama de amor, você também vai chamar de amor. E muitas coisas das coisas que as pessoas chamam de amor é abominação diante de Deus. Então, espero que vocês tenham compreendido e a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Até o próximo vídeo.